Feliz sábado a cada um de vocês. É um motivo de muita alegria estar aqui. Fim de semana passado eu estava na cidade do Panamá e o pastor Elias Brasil estava conosco e ele e a Mágila mandaram muitas lembranças para vocês. É sempre um motivo de surpresa vir aqui à Bahia e ao Nordeste do Brasil. Eu achei que esse evento seria menor. Eu acho que eu subestimei, pastor Giovanni, essa festa espiritual. E eu fico emocionado com o compromisso que vocês têm com a palavra profética. Em primeiro lugar, a Bíblia, e em segundo lugar, essa luz menor para os últimos dias. E eu apreciei muito também essa ideia de escolher um lema como orientações para o povo remanescente, orientações do Espírito de profecia para o povo remanescente. E que Deus ajude que cada um de nós seja leais a essas orientações e que experimentemos um reavivamento e reforma em nossos dias. Muita coisa importante e boa vocês terão o privilégio de ouvir nesse fim de semana de diferentes palestrantes. Mas quando foi me solicitado falar na abertura desse evento, eu estive pensando o que poderia ser o tema. E eu decidi tratar de um tema que eu acho que é de suma importância, que é a relevância do Espírito de profecia para nós hoje. Afinal de contas, Ellen White viveu há mais de 100 anos. Ano passado ela completou 100 anos, ou 100 anos desde o falecimento dela. E eu creio que esse é um tema, como eu mencionei, de extrema relevância para nós que estamos tão distantes do período que ela viveu. Mas antes de entrarmos no tema em si, eu gostaria só de chamar a atenção para um detalhe que para nós é muito significativo. Você tem ali o site do Ellen White Estate, ou seja, ellenwhite.org. Mas você tem um outro, você pode acessar por ele, você tem egwritings.org. Se você acessar esse site, você vai encontrar livros de Ellen White em quase 100 línguas diferentes. Não todos, mas pelo menos alguns. E se você entrar na bandeirinha que tem aqui nesse lado, e que eu não estou mostrando aqui, você pode optar pelo inglês, a bandeira da Inglaterra, e você vai ver aqui algo inédito. Nesta parte aqui, você tem todas as cartas e manuscritos de Ellen White disponíveis online. Portanto, nada do que existe sobre Ellen White, que é conhecido, não está disponível. Tudo está disponível desde o dia 16 de julho do ano passado. E se você clicar na bandeira de Portugal, nós vamos ter, então, os materiais em português. Portanto, não deixem de visitar esse site, que é uma bênção, você pode até baixar aplicativos. E Ellen White hoje está disponível de maneira tecnológica, de forma inigualável. Eu, pessoalmente, creio que esse site é o mais tecnológico, o mais rico, praticamente, que nós temos como igreja, dos que eu conheço, pelo menos. Bem, o nosso tema é Ellen White e o mundo contemporâneo. Algumas pessoas creem que Ellen White foi uma pessoa zelosa que viveu no século XIX, o início do século XX, e que seus escritos foram relevantes para aquela época. E que, quem sabe, nós podemos tirar lições espirituais, mas o mundo mudou e ela não tem muito a dizer para nós hoje. Hoje pela manhã eu comecei uma palestra para os estudantes de teologia, mencionando esse slide aqui, que eu acho que traz boas lembranças para o Dr. Daniel Planck aqui. Mas é uma fotografia do delta do Rio Paraná. Se você um dia for para a cidade de Buenos Aires e voar para o norte da Argentina, pode ser Córdoba, Corrientes ou onde quer que for, e o dia for claro, dê uma olhada pela janela do avião, se possível,
para contemplar o grande delta do Rio Paraná. As informações dizem que ele tem cerca de 300 quilômetros de extensão e na parte mais larga ele tem cerca de 80 quilômetros e com muitos canais. Dizem que no passado, obrigado, tem uma bênção para você em Mateus 25, né? Ok? Quem dá um pouco de água, né? Dizem que na época que não havia GPS, quando um navio chegava em Buenos Aires e tinha que subir o Rio Paraná, um piloto nacional conduzia o barco pelo canal navegável em segurança, sem encalhar nos canais mais rasos. E nós podemos comparar a história do mundo a um caudaloso rio, que passa por vales e montanhas, e antes de desembocar no oceano da eternidade, ele forma um grande delta filosófico, ideológico e religioso. E foi precisamente para esse momento crucial da história do mundo, onde nós temos praticamente tudo disponível a todos, com o processo de globalização das comunicações, que Deus concedeu para nós uma voz profética, e nós cremos como igreja através do ministério de Ellen G. White. Agora deixa-me começar com uma pergunta. Levando em conta os últimos 200 anos, você crê que o nosso mundo hoje está melhor ou pior do que no passado? Quantos acham que o mundo está melhor? O Brasil não está bem melhor hoje? Aqui é um paraíso. Quantos acham que o mundo hoje está pior? Se você disser que o mundo está pior, eu digo que ele está melhor. E se você disser que o mundo está melhor, eu digo que está pior. E agora? Só para contrariar. Até havia uma banda no passado que tinha esse nome, só para contrariar, não sei se ainda existe. Mas veja o seguinte. Tudo depende da ótica pela qual você olha. Olhando para a nossa cultura ocidental, algumas coisas melhoraram tremendamente. Por exemplo, quando todos os meus bisavós imigraram do norte da Alemanha na década de 1870 para o sul do Brasil. Mas quando uma das minhas bisavós veio, a viagem levou 14 semanas. Não tinha mais comida nenhuma, só feijão branco. E ela nunca mais conseguiu comer por causa dessa... Ela enjoou tanto isso. É para terminar já? Ok. Mas veja o seguinte, ela não conseguia comer mais feijão branco. Hoje você faz o mesmo trajeto num avião normal, nem precisa ser supersônico, em 14 horas. Não melhorou o mundo? Antes de vir aqui, eu simplesmente peguei esse aparelhinho e conversei com minha esposa lá nos Estados Unidos. No passado, os missionários da Igreja Adventista muitas vezes tinham muita dificuldade, principalmente os que trabalhavam na Associação Geral ou coisa assim, quando chegavam num lugar, a esposa tinha que mandar a carta com antecedência para um lugar bem diferente para o marido poder receber. Do contrário, quando chegava a carta, ele já tinha ido embora. Era muito difícil. O mundo melhorou muito. E se você tem dúvidas, um dos livros mais interessantes é esse. Os bons dias do passado, eles eram terríveis. E esse livro conta como era a vida na cidade de Nova York em meados do século XIX. É dito que num quarto de um hospital passaram 40 ratos numa noite. O sistema de higiene era terrível. Dizem que era melhor você morrer sossegado em casa do que envenenado por um médico. E muitas coisas mudaram.
Mas, ao mesmo tempo, historiadores e sociólogos dizem que o mundo declinou significativamente no sentido moral. O nível de honestidade parece que não está no seu clímax. Portanto, houve uma melhora tecnológica, cibernética, etc., mas um declínio do próprio ser humano. Nós temos aqui um diagrama que é um pouquinho complicado, mas se você tiver paciência, você pode acompanhar. É o desenvolvimento da cultura ocidental. E nós estamos mostrando isso só para você ter uma ideia como o mundo mudou. E nós vivemos num mundo completamente diferente. A cultura ocidental é tida como tendo origem na Grécia, mais especificamente sobre Alexandre Magno, que ajudou a conquistar o mundo daquela época. E a filosofia grega realmente tomou conta, mas naquela época a ênfase era natural e até mesmo você lembra que as divindades, os deuses, tinham paixões e emoções e sentimentos humanos. Mas com a pseudo-conversão de Constantino, em 312, a ênfase passou a ser sobrenatural, centralizada em Deus. Agora veio a Revolução Francesa, que foi terrível. Eu ainda estava lendo um pouquinho sobre a Revolução Francesa, há umas 2 semanas atrás, que coisa incrível. Muito mais do que a gente imagina, a licenciosidade, a ênfase na tal de liberdade, que mais chamaria de libertinagem. E esse foi o período de domínio da razão humana, natural, outra vez centralizado no ser humano. E vocês lembram que até na famosa catedral de Notre-Dame de Paris, levaram ali a deusa da razão, ou melhor dito, a deusa da liberdade, entronada ali como um repúdio à religião e à fé. Como se a religião fosse resolver, aliás, a razão fosse resolver todos os problemas humanos. Mas não se esqueçam que várias coisas aconteceram. A Guerra Civil Americana foi um golpe muito no entusiasmo americano. As 2 guerras mundiais, e aí veio a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã foi terrível. Houve uma grande mudança no pensamento da nossa civilização. É mais ou menos assim, como disse alguém, na Primeira Guerra Mundial convocaram o meu avô. Não é o meu caso, né? Mas convocaram o meu avô e ele morreu na guerra. Na Segunda Guerra Mundial convocaram o meu pai e ele morreu. E agora querem que eu vá para o Vietnã, que é uma guerrilha terrível? Então a reação foi mais ou menos assim: faça amor, não faça guerra. Há uma música italiana que reflete muito bem aquele momento, que é uma que diz assim: era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Não era belo, mas mesmo assim, tinha 1000 garotas afim. E vai embora. E depois chega num ponto onde diz assim: a sua guitarra não toca mais, só o instrumento que toca sempre a mesma nota. Ratatatá, tatá, ratatatá, tatá. Não, vocês não lembram dessa música, vocês são de uma geração diferente. Como é os do Havaí, uma coisa assim. Mas veja o seguinte, essa música retrata, é uma radiografia do momento histórico no qual que se viveu naquela época. Vários historiadores dizem que o ano de 1868 foi o ano de transição na nossa cultura ocidental. Naquele ano, além da Guerra do Vietnã, você teve a morte e o assassinato de Robert Kennedy, você teve o assassinato do Martin Luther King Jr., a revolta dos estudantes em Paris, e há vários livros e artigos que tratam desse fenômeno aqui. E aconteceu um ponto interessante. O ser humano passou não mais a ser racional, porque acabou se desiludindo com a razão humana, e passou a ser intuitivo. O gosto acima dos princípios. Então, em outras palavras,
Você não deveria fazer isso, mas eu gosto e que mal tem. Sim, mas você deveria se deixar levar por princípios. Tá, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Você percebeu que nós não somos mais muito lógicos como civilização, como éramos no passado? E ali houve um retorno ao sobrenatural. Só não nos moldes aqui, que era mais teocêntrico, mas é místico. Você já viu como a nova era tomou conta do pensamento? Praticamente. Você tem tudo, os papiros, o misticismo oriental foi absorvido pela geração dos hippies e muitos mais para encher o seu vazio existencial. Eu gostaria que você levasse disso, se você esquecer tudo aí não tem problema, mas pelo menos tenha em mente que o mundo que nós vivemos hoje é completamente diferente do mundo no qual Ellen White viveu. Olha, se ela viveu e escreveu num mundo com outras características, a pergunta é, e o que ela tem a dizer para nós que vivemos num mundo completamente diferente daquele? Alguns creem que muito pouco. O nosso mundo hoje, você acha que o nosso mundo é o que disso aqui? Ele é pós-moderno, o que ele é? Ele é tudo. O nosso mundo é uma salada de frutas. Ele é pós-moderno, ele é pós-moderno, ele é moderno e é fundamentalista. Então nós estamos vivendo numa verdadeira comoção social, ideológica e tudo mais que você pode imaginar. Como nós temos que nos relacionar com esse mundo? E nós temos aí uma extensão da voz profética que vai ler para nós aí alguns textos da Bíblia e do Espírito de profecia sobre esse assunto. A Gisele vai ler para nós inicialmente o texto de Romanos 12:2, que é muito importante. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aconselhou que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Em outras palavras, nós não podemos ser vítimas da cultura na qual nós existimos. Mas nós realmente temos que mudar a nossa cabeça, a nossa forma de pensar. Agora, o ponto importante é, de que maneira Ellen White nos ajuda a nos relacionarmos com a nossa cultura para nós que vivemos no início do século 21? Tem ela alguma coisa que dizer para nós? Portanto, essa parte que segue agora, depois dessa longa introdução, é Ellen White como avaliadora crítica de nossa cultura. E vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Um deles é o que eu chamo de a morte da razão. Até tem um livro de Francis Schaeffer que tem o mesmo título, mas nós já tratamos desse assunto, eu não vou entrar mais em detalhes, mas eles realmente consideram o ano de 1868, alguns autores, como o grande ano de transição, se você puder escolher um deles. Agora, o que Ellen White tem a dizer para essa geração que não é mais racional, que é mais intuitiva? Treva espiritual cobriu a terra e densa escuridão os povos. Há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Muitos mesmo, põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a inspiração da palavra de Deus. E o que podia ser recebido como garantido é circundado com uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Não dá a impressão que Ellen White escreveu esse texto hoje? É uma radiografia da nossa geração. Ela diz ali, coisa alguma aparece em linhas claras e distintas. Tudo é circundado com uma nuvem de misticismo. Não é exatamente uma característica da nossa geração e que não era da geração passada?
Aqui eu coloquei uma ilustração, é o que eu chamo de a demonização da cultura popular. Se você for a parte superior do estado de Nova York, você pode visitar esse lugar que é um monumento construído em homenagem à família Fox, considerado os primeiros médiuns e espíritas do período moderno, o que deu origem ao espiritismo moderno. Lá que ocorreu aquelas pancadas misteriosas das irmãs Fox. Ellen White identificou aquilo como o início do espiritismo moderno, mas logo elas negaram e Ellen White ficou em dificuldade. Elas disseram que era simplesmente uma brincadeirinha e que não dava para tomar a sério. Mas é interessante que se você visitar esse lugar, ali tem uma pedra, ou nesse outro lado também, ou uma pedra de esquina, onde tem a inscrição, onde a própria Sociedade Espírita Mundial reconhece isso como o berço do espiritismo moderno. Por causa da pressão popular, as irmãs Fox negaram, mas depois confirmaram que aquilo realmente aconteceu. Só que é interessante que Ellen White diz que o espiritismo, que começou de uma maneira também tão incipiente, insignificante, haveria de se expandir no mundo na velocidade do relâmpago. Eu coloquei essa ilustração aqui, é um trem-bala. Eu uma vez em 2008, andei no Japão num trem desse, só que o trem que eu andou só a 250 km por hora, porque tinha paradas. Mas o trem sem paradas é 300 por hora. E é exatamente, isso é uma boa ilustração do que Ellen White escreveu no ano de 1858. Imagina, lá na parte inicial do seu ministério, vê o que ela diz ali que haveria de acontecer. Vi a rapidez com que este engano, espírito ou espiritualista, se propagava. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcando nele. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele, é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Você já pensou? Ellen White dizia naquela época que o espiritismo tomaria conta do mundo. E se você tem dúvidas, eu não sei se ainda existe videolocadoras por aí, porque boa parte dela agora você baixa, mas se você for ver alguns dos filmes que existem hoje, é tudo permeado de demonismo, satanismo, de sobrenatural, de misticismo. Até brinquedos infantis têm essa característica. Monstros são tão populares. Tudo parte de um grande pacote que inundou o nosso mundo. Portanto, parece outra radiografia do mundo no qual nós estamos vivendo hoje, e não necessariamente algumas décadas atrás. E o que você me diz da cultura da competição? Todos os esportes, inclusive as Olimpíadas, que dá a impressão que ainda vão ocorrer em julho desse ano, tudo está baseado em cima da competição. Agora veja o que ela tem a dizer sobre esse assunto. O problema da competição é que ele seculariza, ou ela seculariza a competição. E para eu vencer, eu tenho que colocar você para baixo. E para você vencer, você tem que me derrubar. Então é uma briga de poder, uma disputa terrível. Veja o que ela diz. Qual é o pendor da educação dada atualmente? O proveito próprio. Grande parte desta educação é uma perversão deste nome. O plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano.
Cada um deve aperfeiçoar os seus talentos até o máximo ponto. E a fidelidade no fazer isto confere honra à pessoa, sejam muitos ou poucos os teus dons. No plano divino não há lugar para rivalidade egoísta. Os que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da criança, consiste ela no apelo à competição e rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. É outro texto que parece que praticamente descreve o que ocorre hoje no nosso mundo. Mas aqui também tem esse texto de Marcos 10. Marcos 9 já tratou desse assunto, 10 volta a ele, onde cada um queria ter um lugar de eminência no reino dos céus. E então Jesus pergunta para eles, escuta, o que vocês vinham discutindo? E o que eles dizem? Nada, ficaram quietos. E sim, está certo, eu sei o que vocês estavam discutindo, nem precisam me falar. Ele diz, no mundo as coisas funcionam assim, nesse nível, mas entre vós não será assim. Quão diferente seria a nossa igreja, a nossa comunidade, se a gente competisse menos e trabalhasse mais cooperativamente. Por que eu não posso alegrar-me com a sua vitória e você com a minha, e a gente sair abraçados para cumprir a missão, do que colocarmos as armas uns contra os outros dentro da própria igreja? E o que você me diz das celebridades e dos heróis humanos? A nossa cultura hoje é uma cultura focalizada em heróis. A mídia trabalha com isso. Ela projeta pessoas e as enaltece. Você tem ali o Oscar e tem tudo que você pode imaginar ali. E o que ela tem a dizer sobre isso? Os homens não devem ser exaltados como grandes e maravilhosos. É Deus quem deve ser engrandecido. Você sabe, todos nós somos seres humanos mortais. E se Jesus não vier, tudo vai acabar. Uma grande ilusão que a gente tem com consecuções e títulos e tanta coisa assim, tudo vai acabar. Agora, o que Jeremias diz, o profeta? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É pecado ser sábio? É pecado ser forte? Ou rico? Não. Conquanto que a glória permaneça com o Senhor. Agora, no momento que você e eu começarmos a nos achar que somos os bons, os poderosos, a coisa se distorce e se deteriora. E o que você me diz da obsessão pela moda? Sabe que a gente gasta tanto dinheiro só para ter um determinado rótulo ali, uma marca. Eu até digo que um dos problemas da nossa igreja é que a gente não tem um Adventist Fashion Week, onde dá para eu me mostrar ali. Mas como a gente não tem, a gente aproveita os casamentos, o sábado de manhã na igreja. É uma oportunidade que a gente tem também. Mas Ellen White também toca nesse assunto. A moda governa o mundo, e ela é uma senhora tirânica, muitas vezes obrigando os seus devotos a se submeterem às maiores inconveniências e desconforto. A moda domina sem razão e exige sem misericórdia. Ela tem um poder fascinante e está pronta a criticar e ridicularizar os pobres se não a seguirem a qualquer custo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Satanás exulta de que seus ardis tenham tanto êxito, e a morte ri da loucura insalubre e zelo cego dos adoradores do altar da moda. Não tem nada, você não precisa se vestir hoje como se você vivesse no 15º século.
Você pode vestir-se como uma pessoa de boa reputação. O nosso princípio é que você deve se vestir como uma pessoa de boa reputação, se veste dentro da sua cultura. Não tem mérito de você parecer que é uma pessoa lá do período medieval. Mas também tem uma coisa, você não precisa estar na vanguarda. Muitas vezes, muito dinheiro é gasto só pelo rótulo, quando você tem o mesmo produto com a mesma qualidade sem esse rótulo. Mas eu conheço gente que às vezes até deixa a marca do terno ali para as pessoas verem do lado de fora. Não. Nem tiram porque ficam com dó de remover. Não é isso aí praticamente um grande problema da nossa geração hoje? E o que você me diz da geração da cibercultura que tem olhos grandes e um cérebro atrofiado? Que quer ver as coisas e não quer pensar mais. Satanás está ativamente em operação, para que os homens não tenham tempo para a meditação. Satanás os leva para uma rotina de frivolidades e busca de prazeres. Satanás opera com toda a sua arte e com seus enganos, para manter os homens marchando como cegos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. Você percebeu qual que é a estratégia de Satanás nesses últimos dias? Ele tem todo um menu, mas ele diz tomar conta do nosso tempo com busca de o quê? Prazeres. Eu não sei como é que foi a sua experiência, mas quando eu era menino em casa, a gente trabalhava durante o dia, chegava no final do dia, o pai perguntava, escuta, o que você fez hoje? E a gente ficava feliz por poder dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquele outro, oh, parabéns, muito bem feito, etc, etc. Mas parece que a geração do amor ao trabalho está desaparecendo e hoje é a geração do amor ao lazer. O que me interessa realmente é estar em contato com meus amigos. Então, o computador, a internet, o Facebook e tantas outras redes sociais me atraem ali. E se alguém em casa chega, a mãe chega e diz, olha filho, você poderia ajudar a lavar a louça hoje? Oh mãe, eu estou aqui com meus amigos, eu não posso deixar, eu estou até jogando com eles. É certo que isso não acontece aqui nessa região do Brasil, mas em outros lugares eu conheço muitos que até a comunicação é quase via isso, as pessoas nem conversam mais. Aqui, pastor Giovanni, eu acho que tudo é perfeito, você não acha? Então eu estou falando uma linguagem estrangeira agora, mas em muitos lugares o nosso precioso tempo, que deveria ser gasto com a meditação, está sendo gasto em outra direção. Eu não sei, Rosicler, se você lembra, mas teve o pastor Mário Valente, fez uma vez uma semana de oração no IACS, e eu acho que foi o último sermão dele, no sábado de manhã, ele pregou sobre não tive tempo para ser um cristão. Aquele sermão foi tremendo, porque muitos vão chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu não tive tempo de ser um cristão, eu tive que fazer tantas outras coisas, portanto me desculpe. Quem sabe o Senhor dirá, nunca vos conheci. E o que você diz da degradação política e social do nosso mundo? O mundo está declinando, ecologicamente, financeiramente, politicamente, socialmente. E eu lhe digo uma coisa, não precisa pensar que o problema é só aqui no Brasil. É lógico que nós estamos passando por uma turbulência nesse momento, mas em vários outros lugares parece que há no mundo uma crise de liderança. Alguns até chegam a dizer que talvez esse seria o momento apropriado para ter um líder mundial, que quem sabe moralize o mundo. E alguns chegam a sugerir que talvez o único líder capaz de moralizar o mundo seja o próprio Papa. Mas Ellen White tem umas declarações interessantes sobre esse ponto também.
Andar pelo mundo como um homem de moral impoluta, levando consigo os sagrados princípios da verdade em seu coração, sua influência vista nos atos de sua vida, viver incontaminado pela baixeza, a falsidade e a desonestidade de um mundo que será em breve purificado da sua corrupção moral pelo fogo da justiça retribuidora de Deus, é ser um homem cujo registro se acha imortalizado no céu, honrado entre os anjos puros que pensam e apreciam o valor moral. Eis o que é ser um homem de Deus. Você não acha que essa declaração é tremendamente apropriada para o nosso mundo hoje? Você conhece outras, mas eu decidi colocar essa que não é tão conhecida, sobre a necessidade de viver incontaminado num mundo baixo, falso, desonesto e com severa corrupção moral. Quanto mais escura a noite, mais os astros devem brilhar. E nós, como filhos e filhas de Deus, não podemos aceitar os valores desse mundo. Nós precisamos realmente viver incontaminados nesse mundo e fazer a diferença. Voltando ao texto que nós mencionamos originalmente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que nesse texto de Paulo há um contraste entre o padrão desse mundo e a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus, ou seja, a palavra de Deus, está em contradição com os valores do mundo, o nosso princípio deveria ser semelhante à de Pedro e dos demais apóstolos. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. E aqui tem um dos textos mais importantes, eu creio, de Cristo sobre esse assunto, como nós devemos nos relacionar com o mundo no qual nós existimos. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Interessante. Lê de novo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Deveríamos nós montar uma colônia de santos adventistas para nos preparar para a segunda vinda? Não. Nós temos uma missão no mundo, mas ao mesmo tempo nós não podemos ser do mundo. Nós devemos ser embaixadores de Deus nesse mundo que perece. Um dos textos que eu acho mais interessante, uma vez o pastor Rubens Lessa, numa semana de oração, também mencionou esse aí, que eu nunca esqueci. O que ele diz? O barco foi feito para o mar e não para a terra seca, mas o barco só está seguro no mar, enquanto o mar não estiver dentro dele. Não é exatamente isso uma boa analogia do cristão? No momento você tem que estar no mundo, mas no momento que o mundo estiver dentro de você, vai acontecer que nem com esse barco aqui. Mas que Deus ajude que isso nunca venha acontecer com você e comigo. Nós precisamos de um novo compromisso com o espírito de profecia, com a palavra profética. E antes de concluir, eu gostaria de contar uma pequena analogia e depois mencionar um texto bíblico. Eu tenho usado isso várias ocasiões, talvez até você já tenha ouvido antes, mas vamos supor que existe um casal de noivos que se ama tremendamente, ou de namorado, seja o que você quiser, mas um dia ele é convocado para ir para uma região desértica da Amazônia, não que é um deserto, mas um lugar onde não tem praticamente civilização. E chegando lá, ele encontra os seus novos amigos. Lá não tem internet, nem telefone, só o correio chega uma vez por semana. Quando ele chega lá, ele fala que ele tem uma namorada que é a pessoa mais linda da face desse planeta, que ela é maravilhosa e que ele está profundamente apaixonado por ela. E todo mundo fica impressionado com o que ele tem a dizer. E chega a primeira semana, vem o carteiro e entrega uma carta. Ele nem ao menos abre, ele simplesmente pega e põe numa gaveta e continua dizendo para os amigos que ele sente muita saudade e está apaixonado pela sua namorada.
Na segunda semana ela manda 2 cartas. Ele nem abre o envelope, só guarda. Na terceira semana, mais correspondência. E ele nem ao menos olha o que tem ali dentro. Você acha que dá para tomar a sério o que esse cara fala? Pois Deus nos mandou cartas de amor nos livros da Bíblia, na palavra de Deus e nos escritos de Ellen White. E nós professamos que amamos muito a Deus e a sua palavra, mas muitos deles ficam lá na estante até com o celofane na volta, nem são abertos. E a gente fica, como se dizia antigamente, trombeteando por aí que a gente ama tremendamente a Deus. Não seria esse o momento de a gente ter uma fé mais comprometida e demonstrar na prática o que a gente fala da boca para fora? Eu creio que esse fim de semana que nós vamos ter aqui vai ser uma grande oportunidade. Se tudo isso se restringir apenas ao que acontecer nessas reuniões, nem compensou ter planejado esse evento, foi um fracasso. Mas essa deve ser uma oportunidade de um novo início na sua vida e na minha vida. Um novo plano, um novo compromisso que vai fazer a diferença nessa vida e pela eternidade. E concluindo com esse texto: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus ajude que sua vida esteja incondicionalmente comprometida com Deus e com a palavra profética. E que naquele grande dia todos estejamos juntos no reino eterno. Amém.